Olá, seja muito bem-vinda ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender a aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês. O meu nome é Alessandra Marcelino, sou criadora do método Massoterapia Podal e quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo, porque nos próximos minutos você vai saber o que é e como tratar a dor no ciático ou a ciatalgia, a tão famosa ciatalgia. Então, primeiro de tudo, nós temos que saber, mas o que é esse nervo ciático? O nervo ciático, ele é o maior nervo do corpo humano. Ele é bem calibroso mesmo, e é formado por várias raízes nervosas, que eles vêm desde a coluna vertebral, olha só, começa lá de cima, cheia das suas raízes nervosas, e no final da coluna, próximo do sacro, começa a sair o nervo ciático. É interessante isso, né? Então, ele vai inervando toda a parte do glúteo, parte posterior da coxa, e quando ele chega nos pés, aliás, quando ele chega no joelho, ele vai se bifurcando. Primeiro, ele se divide no nervo tibial, depois ele vai para o nervo fibular comum, e depois chega até os pés. Interessante, né? Saber o trajeto dele. E é nesse trajeto que ele pode causar a dor. Aquela sensação de formigamento, pontadas, ou até mesmo um choquezinho. É isso que os pacientes relatam. E sabendo de todo esse alvoroço que ele causa, eu desenvolvi um método para tratar essa condição de dor, que é com os pés. Exatamente. Olha que interessante, usar os pés como a sua principal ferramenta de trabalho. Que você acha? O método da massoterapia podal, ele mescla movimentos de massagem, a massagem tradicional com posições do yoga, ou seja, os deslizamentos, amassamentos, pressões, a gente pode fazer com os pés, estimulando toda a circulação e aquecendo a musculatura. Imagina você fazer um movimento, olha que interessante, que vai da prega glútea com o arco plantar até o calcanhar, com a mesma pressão, relaxando e trazendo nutrição sanguínea em todo o trajeto do nervo ciático. Lembra que ele sai lá da lombar, passa pelo glúteo, parte posterior das coxas, no joelho ele se bifurca, indo para frente da perna e depois para o tibial e depois para o fibular. Olha que interessante. E nesse trajeto todo você tem uma manobra que você pega o pé, juntamente com essa parte do pé, que é o arco plantar, você desliza até o final. Eu acho incrível e o resultado é logo no primeiro atendimento e a gente vai falar sobre isso. Então, você vai melhorar muito o quadro de dor do seu cliente, fazendo com que ele fale do seu trabalho para todas as outras pessoas. E com isso, você fideliza o seu cliente e aumenta o seu faturamento. E tem mais, 0 dores nas mãos. 0 dores nas mãos, porque você vai fazer todo esse percurso com os pés. E o resultado é logo no primeiro atendimento. Olha que interessante, porque você usa os pés e deixa as mãos para avaliar, e a gente vai ver o quanto é importante você avaliar o seu cliente, o quanto é importante. E as mãos, elas podem fazer aquelas trações,
as torções, porque tem manobras no método onde você vai usar justamente as mãos para fazer trações no braço, por exemplo, que tem meridianos importantes para você melhorar o quadro do seu cliente logo no primeiro atendimento. Aí, a gente tem que saber quais são os sintomas. Quais são os sintomas que podemos ter com o nervo ciático inflamado? Porque o nervo ciático, quando inflama, por isso que todo o método, você pode utilizar ele tanto para prevenir, quanto para tratar. Interessante isso, né? Para prevenir, porque a gente vai fazer algumas mobilizações para fazer com que o nervo ciático, que é um nervo calibroso, ele possa justamente ficar flexível dentro da bainha dele. Entende? Isso a gente tem que saber para poder já se atentar como é que a gente vai orientar o nosso paciente. Então, os sintomas é quando existe uma compressão no nervo ciático. Se ele tem lá uma compressão, uma inflamação, ela surge de uma maneira bem sorrateira. Mas quando existe compressão ou inflamação, a dor ciática, ela vai estar presente. E ela causa sintomas como uma dor intensa nas coxas. O paciente já vem mancando, sabe? Ele aponta onde está doendo, daí ele faz o trajeto, ele já dá um caminho para a gente saber aonde que a gente vai tocar. Então, interno de coxas, glúteos, olha bem o trajeto dele. Os sintomas, ele começa ali. As pernas, a dificuldade de se manter com a coluna ereta, porque daí você está esticando ele. A dor ao andar, por isso que o paciente já vem mancando. Dor nas costas, o que piora é quando senta, porque se em pé ele fica ereto e puxa, sentar já vai fazer aquela tração no nervo também. Imagina que sentar em cima de um ponto doloroso não é uma boa ideia, né? Então, o paciente já evita sentar, só para você ter uma ideia. Agora, a fraqueza nas pernas do lado afetado, porque o nervo em questão, ele está comprimido. Então, ele está deixando de mandar mensagem para aquela perna. Então, aquela perna, ela vai ficando fraca. Risco de queda também. Então, a perna ficando fraca, ele já vem arrastando a perna. Isso já é um sintoma que a gente já deve se atentar. E lógico, né? Quando o paciente vem para você, ele já vem, porque ele já fez vários outros tipos de tratamento. Ou se não fez, você pode encaminhar para um fisioterapeuta, para um médico. Mas se ele vem já de outros tratamentos, você sabe muito bem o que fazer, porque eu vou te ensinar. Presta atenção. E a sensação de formigamento na perna é um determinante. É determinante. Sabe? Então, massoterapeuta, aqui nós já temos uma ideia que o tratamento vai de encontro a aumentar a vascularização do tecido nervoso, porque o nervo, ele já é pouco vascularizado. Então, você tem que caprichar nos movimentos. E como que a gente vai aumentar essa vascularização? Mexendo na pele, todo o tecido muscular, tendíneo e das fáscias. Interessante isso, né? Porque o método da massoterapia podal, ele surpreende realmente porque uma das características é que com as manobras nós atingimos músculos, fáscias e os tendões em um único movimento, fazendo com que você não se canse durante a sua jornada de trabalho, pois você trata com os pés.
podendo atender muito mais pessoas no seu dia a dia. E é por isso que eu falo que você aumenta o seu faturamento em mais de 5 mil por mês com um método da terapia podal, porque você atende muito mais pessoas. Isso é importante a gente saber. E olha só, pensa comigo. Você trata seu paciente com um método que eu te ensino, com princípios da massagem ayurvédica, que utilize os pés. A massagem ayurvédica utiliza os pés. Pontos da acupuntura, que são os meridianos. A massoterapia clínica, que são os amassamentos, os deslizamentos, as pressões e os alongamentos de yoga, que são as posturas durante os atendimentos. Isso quer dizer que você tem a possibilidade de ajudar muito mais pessoas com resultado logo no primeiro atendimento para o seu cliente. E isso fica muito claro quando você percebe o feedback dele, que é uma das coisas mais gratificantes, é quando a gente pede o feedback do cliente, porque isso tudo eu te ensino como fazer, é o você tratar a pessoa e depois, no dia seguinte, você saber como é que ela tá. Isso é importante, é tão importante que está dentro do método. E aí você vai me perguntar, mas Alessandra, como podemos avaliar essa dor no ciático? Essa famosa dor, né, que as pessoas tanto falam. E eu vou te dizer, palpando. Porque palpar é pegar no tecido, é fazer todo o trajeto do nervo, onde está doendo, onde dói mais, saber se o cliente fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, quando começou. Tudo isso são perguntas que a gente vai ficando atento para que na hora do tratamento de você já linkar. Sabe? E tudo isso é importante. Por exemplo, você saber qual é o ofício da pessoa. Perguntar, mas onde o senhor trabalha? De que forma o senhor trabalha? Isso tudo a gente vai trazendo para nossa avaliação. Isso é importante. Eu sempre falo que a avaliação, quando você sabe avaliar, você sabe tratar. E eu te ensino a avaliar. Porque palpar significa examinar, explorar através do toque. Porque é com as mãos que o massoterapeuta avalia e é com os pés que ele trata, porque já falamos que o pé é maleável, ele assume formas funcionais e você vai na musculatura até o final, atingindo músculos, fáscias, tendões. E veja, tendão, ele é pouco vascularizado, como já falamos anteriormente. Então, se você faz com que a musculatura ela fique tão irrigada a ponto de irrigar, também trazer nutrição para o nervo, é demais, né? Não é demais? E a gente sabe, nós, massoterapeutas, que quando você começa a mexer muito com os braços, com as mãos, fazer muita força, você fica sem força durante o dia. É com os pés que o massoterapeuta trata. Por quê? Porque com a massoterapia podal, nós começamos e terminamos o tratamento com a mesma energia. Nós não cansamos a mão, pois são músculos delicados, veja. Quando usamos os pés, as alavancas são maiores, com a mesma pressão. Isso é importante a gente saber, porque aí a gente vai começar a explorar partes do nosso corpo que vai aumentar a nossa produtividade, não vai nos deixar cansados. Temos que resgatar o olhar clínico para o corpo humano, a partir do toque, permitindo que o massoterapeuta
ele capte mais informações daquelas estruturas, como é que está a contração, como é que está o relaxamento dessa musculatura, o alongamento, o encurtamento que a gente tanto fala e pouco percebe, e também o comportamento das fáscias. Olha que importante, esse tecido, a fáscia, quando você conhece ela, você sabe muito bem do que eu estou falando. Saber avaliar te dá mais segurança no tratamento. E quando você tem segurança, você fideliza mais. Você aumenta a sua autoridade, passa a ser uma referência no seu nicho de trabalho, na sua região. E com isso você fatura mais, realizando os seus sonhos. Olha que importante, olha que interessante a gente poder trabalhar para poder ficar com a família, para dar o melhor para nossa família, dar o melhor para nós mesmos, né? E não só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar para ter uma vida plena, trabalhar para ter coisas significantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? E agora você me pergunta, Alessandra, o que causa essa dor no ciático? Pois é, pode ser por compressão no nervo ciático, por compressão, sabe? No nervo. Quando uma pessoa ela tem hérnia de disco, por exemplo, especialmente ali em L4, L5, que é mais para baixo, desalinhamentos de vértebra. As vértebras, elas são posicionadas dessa forma, anatomicamente empilhadas, e vai, e vai. Se por algum motivo ela se desalinha, ela já comprime estruturas importantes do lado. Olha, desalinhou, já começou, ou vai para frente, vai começar a pinçar outras coisas na frente. Para trás, ó, girou, desalinhou as vértebras, a possibilidade da pessoa ter uma dor no nervo ciático é grande. E não só isso, não só isso. Quando tem uma alteração do tônus muscular, por exemplo, no glúteo, mulheres que praticam uma atividade muito intensa e têm o glúteo muito trabalhado, podem ter a dor ciática. Houve um aumento do tônus. O contrário também acontece. Um glúteo flácido desaba em cima do nervo e pode levar a dor no ciático também. Olha que importante a gente saber disso, porque na hora da avaliação você já sabe, o glúteo como é que tá? Muito tonificado, pode ser isso. Então, a orientação para o seu cliente é, que tal você alongar mais? É uma boa orientação, você orienta, mesmo que ele já saiba, mas você reforça. Um glúteo flácido, você pode encaminhar ele para um educador físico. Olha a importância de você saber das coisas. Informação é poder, informação é tudo o que a gente pode ter para melhorar o tratamento do nosso cliente. Legal isso, né? Eu acho incrível. E outra coisa, pode ser uma variação anatômica, que é a síndrome do piriforme. Como é que é? O piriforme, eles são dois músculos, e o nervo ciático calibroso, ele pode nascer, ele nasce da lombar e ele pode estar passando por entre esses dois músculos e faz com que ele também tenha dor. Porque esses dois músculos também vão pressionar, dependendo de como ele estiver. Está tonificado, está desabado? Como é que ele está? Está alongado? Veja que quando sabemos da causa na avaliação, conseguimos orientar com mais clareza o nosso cliente.
trazendo a consciência dele para o problema. Ele está com dor. Quando você, na avaliação, consegue avaliar isso e traz essa informação para ele, você traz a consciência dele. Importante, né? E aí ele vai pensar diferente. É como a pessoa saber que ela precisa tomar água, mas quando você fala de um outro jeito, olha, você precisa, que tal aumentar o seu consumo de água? Isso é importante para a sua saúde. Então, você também é uma pessoa que faz parte dos cuidados dele. E a pessoa percebe isso, sabe? O cliente, ele percebe isso. E aí, a gente chegou numa parte bem importante, que é como tratar a dor do nervo ciático. Como eu devo tratar isso? Já que é uma dor assim recorrente, é uma dor comum, que tem várias causas, porém o tratamento tem que ser certeiro. Temos que utilizar várias técnicas para você poder ajudar o seu cliente. Eu criei esse método justamente porque eu senti a necessidade de tratar os clientes da melhor forma possível. Da melhor forma possível, utilizando várias técnicas, montei um método e agora eu estou disponibilizando para você. Mas olha que importante a gente ter essa visão de ter várias coisas para tratar um único problema. Então, ter o conhecimento da massoterapia podal, você vai utilizar o seu peso do seu próprio corpo e os seus pés, que adquirem formas funcionais, ele é eficaz e terá um resultado ainda melhor, porque é um compilado de técnicas. Tem uma manobra que fazemos com a almofada superior, com essa parte aqui, bem no trajeto do intestino. O que tem a ver o intestino com o nervo ciático? O que vocês acham? Lembra, eu sempre falo que nós somos interligados. As alças do intestino, elas são fixadas na lombar. Então, se você desobstrui o intestino, que pode estar cheio, pode, por isso que pode estar dando dor na lombar, que pode estar refletindo pro ciático. Olha que analogia, olha que linha de raciocínio que a gente tem que ter. Então, se você desobstruir a saída do colo descendente, que é dessa forma assim que a gente vai fazendo, você otimiza ainda mais o seu tratamento, porque você vai relaxar a lombar. Relaxando a lombar, você faz com que o nervo ciático, ele também fique mais folgado na área dele ali. Legal isso, né? Eu também adoro. E quando você faz a junção desses componentes, você tem resultado logo no primeiro atendimento. Logo no primeiro atendimento. Que você não teria só usando as mãos. E é por isso que a pessoa melhora tanto. E é claro, você ganha reconhecimento nesse processo e aumenta o seu faturamento com a massoterapia podal. Sempre temos que lembrar que quando a gente vai tratar uma pessoa, a gente vai ter que avaliar essa pessoa. E a avaliação, ela é algo assim prazerosa de ser feita. Eu te ensino como. Não é difícil, é algo fácil. A gente só tem que ter uma linha de raciocínio. Eu já disponibilizei vários vídeos falando sobre a importância da avaliação. Para nós, massoterapeutas, que somos pessoas de linha de frente, que temos que seguir adiante, né?
Ah, mas tem uma dor que é muito, muito específica. Adivinha qual é? A dor ciática na gravidez. Essa dor, para as mulheres que estão no processo de gestação, sabe que durante a gestação é comum o nervo ciático ser afetado, devido ao rápido aumento do peso. O crescimento da barriga altera o nosso centro de gravidade. O centro de gravidade da mulher, ela muda. O que pode levar à compressão do nervo. Lembra que eu falei que cada vez que a vértebra ela vai de um lado para o outro, mudou o centro de gravidade, já muda a condição, já muda muito. Massoterapeuta, você utilizando um método inovador, como a massoterapia podal, entendendo como funciona o processo terapêutico, certamente você vai ajudar esta mamãe na diminuição de dor, nos edemas, o controle da dor ciática, inclusive. E é por isso que eu falo que fidelizar com a massoterapia podal, você aumenta o seu lucro. Você pode transitar por vários caminhos, atender vários públicos. Pegou essa? Que você pode fazer com que os seus conhecimentos atendam muito mais pessoas? Porque você trabalha com um método inovador, que utiliza princípios de técnicas renomadas, como a massagem ayurvédica, a massoterapia clínica, pontos da acupuntura e os alongamentos do yoga. E tudo isso feito com os pés. Ali é que está o negócio, né? No caso de gestantes, você trabalha em pontos específicos, pois ela está em uma condição diferenciada. Olha que transformador. Com tudo isso, você levará o seu atendimento para outro nível. E com tudo, você aumenta o seu faturamento. Sim, é algo que a gente deve muito prestar atenção. Quando a gente pega um paciente, um cliente com uma condição diferenciada, você vai voltar os seus olhares para algo diferenciado também. No caso da gestante, a gente pode trabalhar pontos na parte superior que vão aliviar a parte inferior. A gente pode fazer torções no braço dela, pegando todos os meridianos que vão trabalhar toda a parte de edemas, por exemplo. Na dor lombar, a gente pode trabalhar justamente com os pés, ela deitada em decúbito lateral e você trabalhar com os pés só na parte da coxa. E eu te ensino como. É muito fácil e você vai trazer muito, muito conforto para essa pessoa. Essa mãe vai começar a sentir muito mais o seu corpo renovado, transformado, porque a parte de meridianos trabalhado é muito, muito eficaz na gestação. É incrível isso, né? Eu gosto muito de falar que gestante é um público delicado, porém necessário. É um público que você pode atender sim, assim como idosos, você pode atender, assim como crianças. Eu atendo idosos, crianças, adultos jovens e gestantes. Porque com o método, lembra-se, você tem uma cartela de coisas que aprende, para cada pessoa você vai aplicar um tipo de técnica e vai poder melhorar bastante cada uma dessas pessoas que você escolheu tratar. Não é mesmo? E aí, eu espero que essa conversa que tivemos hoje possa motivar cada um
a desenvolver a experiência de tratar uma pessoa com a massoterapia podal, que foi desenvolvida para justamente melhorar o que já era bom. Imagina, massagear é transformar vidas com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. E dessa forma, com você como você vai entender o processo de tratamento para dor no ciático, que aumentarão o seu faturamento. Um abraço e até mais!